Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, que a presença do Senhor possa inundar a sua vida, a sua casa, o lugar onde você está agora, que a doce presença do Espírito Santo possa inundar todo o teu ser. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui para a gente compartilhar a palavra do Senhor. Muito bom, graça e paz a todos, muito bom tê-los aqui. Eu quero que vocês me dêem um feedback se o fundo musical está numa altura boa, se vocês estão me ouvindo bem. Celso de Arapongas, né? Pastor de Arapongas, se eu não me engano, é isso? A imagem está sumindo, Priscila. A minha aqui tá ok, para mim tá bom. Tá tudo bem, a Josa tá falando que está bom. Boa noite, Josa, Deus abençoe você, o Ricardo, suas filhas. A Ana Lúcia tá falando que tá ok. Vocês estão ouvindo o fundo musical? Ok? Está ótimo o áudio e imagem. Obrigado. Gente, vamos convidar algumas pessoas para estar conosco. Você pode pegar esse aviãozinho aí e mandar para 10, 15 pessoas agora. Vamos lá convidar essas pessoas para estar. Meu amigo César, beijo no seu coração, sua casa, seu ministério. Saudade de você, meu amigo. Deus abençoe você, o seu ministério, o seu chamado. Obrigado por entrar aqui, dar uma passada aqui. Um beijo no seu coração, viu? Amém. Pega esse aviãozinho, manda para o maior número de pessoas que você puder, 10, 15 pessoas, para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Mais alguns instantes nós vamos ministrar a palavra, transicionando para viver a nossa identidade. Isso, meu pastor, você ministra meu coração e a minha casa há 5 anos. Glória a Deus, Celso. Glória a Deus, que alegria poder servir você na mesa do Senhor. É uma honra para mim isso. Vamos lá convidar o maior número de pessoas. O Caio acabou de entrar. É muito bom ter vocês aqui, gente. É uma alegria tremenda tê-los aqui. Muito bom poder compartilhar nosso coração com vocês. Eu creio que a palavra dessa noite vai ministrar a sua vida. Se abra para aquilo que Deus quer falar com você. Nós vamos falar sobre transicionando para assumir a nossa identidade. Uma palavra muito pertinente para esses dias, né? Nós temos batido nessa tecla sobre entendermos quem nós somos, vivermos na realidade da nova natureza, daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas 2 minutinhos nós vamos estar começando ministrando a palavra. Você já convidou algumas pessoas? A Larissa, beijo filha, beijo no seu coração. A Larissa, o Caio, muito bom tê-los aqui. O pessoal do Ministério Gerando Filhos, da nossa igreja em São Paulo, muito bom tê-los aqui. Vamos lá convidar mais pessoas para estarmos juntos compartilhando a palavra. Desde já, no final, nós vamos estar salvando essa live, vai subir para o nosso canal do YouTube, a plataforma do Spotify. Você vai poder escolher aonde você quer ouvir, quer assistir essa live novamente. Vamos lá, vamos compartilhar a palavra de Deus. Você está pronta? Está pronto para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida? Entender essa transição? A primeira coisa que eu quero que nós entendamos é que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Vocês estão cansados de ouvir isso através de mim, ok? Eu sempre falo sobre Gênesis 1:26. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Por que eu estou começando falando dessa forma? Porque qualquer coisa que Deus vai mostrar, vai assemelhar conosco, ou nos colocar de uma figura, ou colocar uma figura para nos representar, ele está dando só uma sombra e um tipo. Você já vai entender isso, fica tranquilo, tá? Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Qualquer coisa, qualquer animal, qualquer objeto que Deus vai usar como uma figura nossa, ele está fazendo isso como uma representatividade, tá? Então, o que eu quero compartilhar com você nessa noite? Eu quero compartilhar com você sobre transicionando para assumirmos a nossa identidade. Eu quero ler hoje com você um salmo muito conhecido, Salmo 23. Talvez alguns de vocês não precisem nem abrir.
você já sabe de cor, mas vamos ler o Salmo 23. Eu quero compartilhar com você essa transição. Vamos ver, nós conhecemos muito o Salmo 23, mas é provável que nós vamos enxergá-lo numa perspectiva diferente nessa noite. Então segura aí, vamos até o final para nós compartilharmos essa palavra. No final eu quero estar orando por você. Salmo 23 começa assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Primeira coisa, no original o texto está assim: o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor. No original não tem essa palavra nada. O Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Ter Deus como nosso pastor significa que ele não nos falta. Agora é importante nós entendermos a figura que esse salmo de Davi vem trazendo. Preste atenção: o Senhor é meu pastor. Qual é a figura que esse salmo começa? A figura de um pastor. E o que um pastor faz? Cuida de ovelha. Então aqui o salmo vai colocar eu e você como figura de uma ovelha. Agora, o que eu disse agora há pouco? Que o Senhor nos fez a imagem e semelhança. Quando o texto nos mostra ou nos coloca numa posição de ovelha, não é essa a vontade perfeita de Deus. Tenha calma. Quando os salmos chama a gente de ovelha, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, a ideia de Deus não é uma ovelha. Deus nunca quis que eu e você fôssemos uma ovelha. Tenha calma. Não me julgue sem terminar a linha de raciocínio. Por quê? Porque Deus nos criou um ser tricótomo. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Nós somos o único ser criado de uma forma tricótomo, ou de uma forma tridimensional. Fora o ser humano, nada mais é tricótomo. Os animais é dicótomo. O animal tem alma e corpo, ele não tem o espírito. Preste atenção. Por que eu disse que Deus não nos quis na figura de uma ovelha? Porque a ovelha é um animal. Deus não criou você para ser um animal. Deus criou você para ser imagem e semelhança dele. Quando a Bíblia está nos tratando ou nos conduzindo no entendimento de ovelha, é porque ela quer nos ensinar algo, não que ela quer nos definir como ovelha. Deus nunca quis nos definir como ovelha, ou seja, Deus não quer que nós pensemos como ovelha. Deus não quer que tenhamos um entendimento de animal. Dá para você entender isso? Por isso que o tema dessa live é transicionando para assumirmos a nossa identidade. Então vamos lá, o texto está falando da figura de quem? De um pastor e de uma ovelha. O Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Aqui tem um pastor e tem uma ovelha, ok? Ovelha é um animal dicótomo, alma e corpo. Verso 2, ele quem? O pastor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Perceba que o pastor conduz a ovelha, que é uma figura nossa, em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse salmo tem 6 versículos. 3 versículos ele vem trabalhando com o entendimento de ovelha, mas 3 versículos já não é mais como ovelha. Por isso que eu denominei essa noite como transicionando para assumirmos a nossa identidade. Quando a Bíblia se refere ao Senhor como nosso pastor, nos colocando numa figura de ovelha, ele está falando da nossa alma. Ele está falando da nossa alma.
Quando nós deixamos o Senhor nos conduzir ou conduzir a nossa alma, a primeira fase, a primeira etapa dessa condução da nossa alma é nos levar no entendimento que Ele não nos falta, que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, que Ele nos leva para águas de descanso, que Ele refrigera a nossa alma, que Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Preste atenção, quando nós nos entregamos ao Senhor, que nascemos de novo, e o novo nascimento acontece no Espírito. O novo nascimento não acontece na alma. Preste atenção, aqui é uma chave para essa live. O novo nascimento ocorre de forma instantânea no Espírito. A conversão da nossa alma é processual. Então, o novo nascimento é instantâneo. Se com teu coração crer e com tua boca confessar, você recebeu a nova vida. O teu espírito é vivificado, o teu espírito é recriado. Agora, que o nosso espírito foi vivificado, Deus começa a usar figuras, símbolos para lidar com a nossa alma. E Ele pega a nossa alma e Ele se revela a ela como um pastor que não nos falta. Deus se revela a nossa alma como um pastor que não nos falta. E o que Ele faz com a nossa alma? Ele faz ela repousar em pastos verdejantes. Esse é o princípio da condução da nossa alma quando nascemos de novo. Nascemos de novo é aquela alegria. Lembra quando você se converteu, a sua alma estava saltitante, feliz, contente? O que Deus estava fazendo aí? O que Ele estava fazendo? Ele estava se revelando como seu pastor, que Ele jamais te faltaria. E a tua alma entrou em repouso, entrou em pastos verdejantes, foi para junto de água de descanso, você recebeu um refrigério, Ele te conduziu pelas veredas da justiça. Essa é a primeira fase, quando nós nascemos de novo e recebemos vida no nosso espírito. Agora Deus quer transicionar a nossa alma. Como transicionar a nossa alma? Transicionar a nossa alma carente, inquieta, uma alma perturbada, uma alma ansiosa. Perceba que Deus começa conduzindo a ovelha por pastos verdejantes. Ele leva as ovelhas para a água de descanso, Ele refrigera a alma. Perceba que é uma condução. Deus, na figura de um pastor, está conduzindo uma ovelha, que é a figura da nossa alma. E por que você, ou talvez você possa perguntar, por que Deus está me conduzindo a minha alma numa figura de um animal? Porque a alma, a nossa alma, ela passou a viver de fora para dentro. Ela passou a viver nas suas ansiedades, nas suas carências, nas suas necessidades. Agora que nós nascemos de novo, o alvo de Deus, como ele se revela na figura de um pastor, é conduzir a nossa alma. E como é que ela é conduzida primariamente nos primeiros dias da nossa vida? Fique comigo, preste atenção. Nos primeiros anos, nos primeiros momentos da nossa conversão, nós temos a figura de um Deus que não nos falta, de repouso, de pastos verdejantes, de águas tranquilas, de lugar de descanso. Só que isso é uma transição. Deus começa trazendo isso na nossa alma, mas Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito nessa condução. O que eu quero dizer é que Deus não quer que nós vivamos com mentalidades de ovelha. Deus não quer que nós vivamos com uma mentalidade de pasto. Deus não quer que nós passemos a nossa vida inteira pastando. E quando nós não entendemos essa transição, é assim que vai ser a nossa vida, pastando. Tem muita gente na igreja que está há 30 anos pastando. Por quê? Porque pensa que a ideia de Deus é ser o nosso pastor e nós venhamos viver como ovelha. Não, Deus não quer ser seu pastor. Pastor, o que o senhor está falando? Deus quer ser o seu pai. Deus não quer ser seu pastor, Ele quer ser o seu pai. E por que Ele
falou que ele é o meu pastor? Porque ele estava lidando com a sua alma, na figura de uma alma que representa um animal, que a princípio, para Deus ganhar a sua alma, ele te levou para um pastos verdejantes, ele te trouxe descanso, refrigério. Mas eu quero que você fique comigo e preste atenção no versículo 4. Perceba que no começo, presta atenção, no começo tinha, ele é meu pastor, ele não me faltará. Segundo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto de águas de descanso, ele refrigera a minha alma. Perceba que ele está lidando com o quê? Com a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É como se ele dissesse: eu te atraí com aquilo que você mais gosta, pastos verdejantes, refrigério, descanso, e agora você gostou. Uau, que gostoso essa vida que eu recebi. E Deus fala: agora que você gostou, eu vou te levar para um outro nível. Porque até o versículo 3, Deus está tratando conosco na imagem de um pastor que cuida de um animal. E Deus não te criou para ser um animal. Deus te criou para ser filho. Deus te criou para ser filho. Preste atenção no versículo 4. O verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Peraí, por que mudou? O pasto era verdejante, as águas eram tranquilas, eu tinha repouso, eu tinha refrigério. Por que ele está permitindo que eu passe? Ou por que ele está me conduzindo pelo vale da sombra da morte? Por que Deus está fazendo isso comigo? Se Ele me ama? Porque Ele quer tirar uma mentalidade de animal. Ele quer tirar uma mentalidade de animal e te conduzir a uma nova mentalidade, a um novo entendimento. Tem gente até hoje que não entendeu quem é. Até hoje está querendo um evangelho de coisas e não de quem. O evangelho não é sobre o que, o evangelho é sobre quem. O evangelho não é sobre o que, o evangelho é sobre quem. Dentro desse quem tem o que você precisa, mas o evangelho não é sobre o que. O evangelho é sobre quem. Mas para que Deus ganhasse a sua alma, Ele te conduziu por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Ele fez a sua alma refrigerar. Agora Ele falou: eu quero te levar para um outro nível. Eu não quero que você passe a vida pastando. Eu não quero que você passe a sua vida só pensando em águas de descanso. Eu quero te levar para um novo entendimento. Por quê? Porque uma ovelha, ela não tem consciência de quem ela é. Por isso que ela depende da proteção de alguém. Por isso que ela depende que alguém conduza ela. Você está falando que a gente não precisa ser conduzido? Nós não podemos e não devemos ser mais conduzidos pela nossa alma. Nós devemos ser conduzidos pelo nosso espírito. Olha o versículo 4 novamente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal nenhum, porque tu está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Mas ele já estava comigo. O Senhor é meu pastor, Ele não me faltará. Só que agora Ele está dizendo: eu estou contigo no vale da sombra da morte. Tem gente que diz: não, eu não quero passar pelo vale da sombra da morte. Eu quero continuar em pastos verdejantes. É por isso que você não sabe quem você é. É por isso que você não vive a sua identidade. Porque tudo que você quer é conforto e não confronto. Tudo que você quer é um lugar de tranquilidade, mas na verdade Deus quer nos fazer uma transição na nossa vida. Porque o verdadeiro cristianismo não é um cristianismo sem guerra, mas é um cristianismo fundamentado em quem você é agora que está em Cristo. O verdadeiro cristianismo não é um cristianismo sem guerra, é um cristianismo que gerou a consciência de quem eu sou. Não é mais sobre um lugar bom, é sobre uma boa companhia. Preste atenção, o cristianismo não depende de um lugar. Quando você não sabe quem você é, sabe para onde você quer fugir? Para o céu. Tem muita gente com mentalidade de ovelha que quer fugir para o céu. Sabe por quê? Porque ele está procurando um lugar. E o segredo não está no lugar. O céu só é céu porque Deus está lá.
E o inferno só é inferno por causa do diabo. Se tirar o diabo do inferno, o inferno deixa de ser inferno. E se tirasse Deus do céu, acabou o céu. Então não é cerca de um lugar, é a cerca de uma pessoa. Mas quando Deus nos atraiu, Ele nos fez andar por lugares verdejantes, por águas de descanso. E tudo que as pessoas que não sabem quem são querem é um bom lugar, é uma boa vida. É uma vida abençoada. Eu não estou falando que é errado ter uma boa vida, ter uma vida abençoada, até porque quem tem a consciência de filho vai viver isso. O que Deus não quer é que você passe a sua vida pastando, não vivendo mais atrás do que, mas reconhecendo quem você é. Deus não quer que você passe a sua vida atrás do que, mas reconhecendo quem você é. Nós não estamos sofrendo por aquilo que estamos passando, nós estamos sofrendo por não sabermos quem somos. Deixa eu repetir isso para você. O nosso sofrimento não é por aquilo que estamos passando, o nosso sofrimento é por não sabermos quem nós somos. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? O evangelho que nós vivemos hoje, todo mundo está querendo um pasto verdejante? Todo mundo está querendo água tranquila? Isso foi o começo da jornada da nossa alma. Ai, que alívio, que agora que eu me converti, eu estou me sentindo tão leve. Você vai ver o peso que vai vir depois. O peso do quê? Da consciência. Então, se eu estou falando que eu não vou ter mais águas tranquilas, você vai ter uma paz que excede seu entendimento. Significa que você vai ter paz, mesmo quando seu entendimento estiver em guerra. Porque tem gente que só tem paz quando tudo está bem. Isso daí qualquer animal tem. Presta atenção, Deus te dá uma paz que excede todo entendimento. Você não sabe por quê, mas você está em paz. O que é isso? É uma paz que você não sabe de onde vem, porque ela ultrapassa todos os sentidos naturais. Ela vai além daquilo que a lógica diz. Você deveria estar arrancando os cabelos, está desesperado, mas você tem uma paz que não brotou daqui. Não é uma paz circunstancial, é uma paz de consciência. Eu estou em paz com Deus, por isso eu tenho a paz de Deus. Eu estou em paz com Deus, por isso eu tenho a paz de Deus. Então o que Deus faz para nos transicionar? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Por que Deus pega a nossa alma e leva pelo vale da sombra da morte? Por quê? Porque Ele quer fazer uma transição. Não é que Deus quer nos fazer sofrer, Ele quer que a nossa mentalidade seja transformada. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. O vale da sombra da morte é o lugar onde o meu eu se rende. É um lugar onde o meu sistema de crença é mudado. Não é mais um lugar de pedinte. Não é um lugar de pedinte, porque o evangelho que nós temos vivido é um evangelho de pedinte. E por que nós nos tornamos pedinte? Porque nos tornamos religiosos. E por que nós nos tornamos pedintes e religiosos? Porque nós não sabemos quem somos. Porque o dia que nós descobrirmos por revelação quem somos, deixaremos de ser pedintes e religiosos. Porque pedinte está precisando de algo. Filho é herdeiro de todas as coisas. Você está entendendo isso? Ele vai pegar a sua alma e te levar pelo vale da sombra da morte. Você fala, para quê? Para quê? Para que o meu eu morra. Para que o meu sistema de crença, para que tudo aquilo que eu sei não funciona, não dá resultado. Agora preste atenção, o versículo 5 é chave. E eu vou te provar que aqui mudou. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Peraí, prepara o quê? Uma mesa. Você já viu uma ovelha sentada na mesa? Já viu, não? Um animal não senta na mesa? Preparas-me
uma mesa na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários. Prepara-lhes uma mesa. Preste atenção, começou no pasto e vai terminar na mesa. A nossa alma começa o quê? Pastando. Mas ela passa por uma transição, por uma metamorfose, por uma renovação, e ela desenvolve a consciência de mesa, ela desenvolve uma consciência de sentar, não mais de pastar. Depois que você passa pelo vale da sombra da morte, você não volta mais para o pasto, você perdeu a mentalidade de ovelha, e agora você desenvolve uma mentalidade de filho, porque filho senta à mesa. Tem gente que não consegue sentar à mesa, por quê? Porque prefere o pasto, prefere estar pastando. Agora é importante nós entendermos isso. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Como é que você consegue ter uma mesa na presença dos teus adversários? Como é que você consegue estar à mesa na presença dos teus adversários? Só quando você sabe quem você é. Só quando você sabe quem você é, você pode sentar na presença dos teus adversários. Só quando você sabe quem você é, você consegue estar sentado na presença dos seus inimigos. Por quê? Porque agora eu sei quem eu sou. O poder do diabo está sobre a ignorância que nós vivemos. O poder do diabo está sobre a ignorância do crente. O poder do diabo está sobre a ignorância de quem nós somos. Por não sabermos quem somos, ele leva vantagem. Preste atenção. Passou pelo vale da sombra da morte, agora você se assenta na mesa. Na presença de quem? Na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários. Agora você pode sentar. Mas e os meus adversários? Não se preocupe com ele, você está na mesa. E por estar na mesa, você é filho. Você já passou a transição, você saiu de uma mentalidade de ovelha, você saiu de uma mentalidade de conforto e entendeu a mentalidade de confronto. Você deixou de ser conduzido e você passou a governar. Preste atenção, no meu espírito ele governa, na minha alma eu governo. No meu espírito ele é rei, na minha mente eu preciso reinar. Se você não está reinando na sua maneira de pensar, nos seus pensamentos, alguém está reinando. O nosso sistema de crença está reinando. É por isso que a maioria das pessoas, elas fogem do vale da sombra da morte. Por quê? Pastos verdejantes, águas tranquilas, lugares de descanso, é tudo que nós queremos. Isso é bom? É bom. Só que nós nunca desenvolveremos uma mentalidade de filho. Tem gente que quer passar a vida inteira no pasto, mas nunca vai sentar à mesa. O que é viver no pasto? É viver uma vida na alma. É viver uma vida na alma. O que significa passar pelo vale da sombra da morte e sentar à mesa? Significa uma transição de uma mente animal para uma mente de filho. É uma mentalidade transformada, uma mentalidade que viveu uma metamorfose. Eu saí de uma mentalidade animalesca e entrei numa mentalidade de filho. É por isso que eu estou sentado na presença dos meus inimigos e não tem problema nenhum. Por que não tem problema? Porque eu sei quem eu sou. Você pode escrever aí, eu sei quem eu sou em Cristo. Você pode colocar nos comentários, eu sei quem eu sou em Cristo. Pastor, toda semana o senhor fala sobre isso. Sim, nós não sabemos quem somos. Nós queremos viver como ovelhas no pasto a vida inteira. Abrimos a Bíblia em Salmo 23, deixamos a folha ficar amarela. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a gente não gosta da parte do vale da sombra da morte. Por quê? Que começa pastando e termina na mesa? Porque começou com a mentalidade de animal. Começou com uma mentalidade de animal e transicionou para uma mentalidade de filho. Preste atenção, por favor, preste atenção. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Então quando o homem pecou, ele morreu.
Ele era um ser tricótomo, ele era espírito, alma e corpo. Quando o homem morreu, qual foi a parte dele que morreu? Qual foi a parte do homem que morreu? O seu espírito. A partir do momento que o espírito do homem morreu, ele deixou de ser um ser tricótomo e passou a ser um ser o quê? Dicótomo. Se o seu espírito, se ele era um ser tridimensional e o seu espírito morreu, agora ele é o quê? Ele é dicótomo. E qual a diferença de um homem morto espiritualmente para um animal? Deixa eu te responder, nenhuma. Qual a diferença de um homem? Qual a diferença de um homem sem Deus e um animal? Nenhuma. Ele vive por instinto. É por isso que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está lidando com a figura de um pastor, com um animal, que está lidando com o instinto, está falando do homem vivendo no seu instinto de alma. Mas Deus não quer. Ele vem te conduzir não só para te levar para pastos verdejantes. Ele começa te levando para pastos verdejantes. Depois ele pega você pelas mãos e fala: eu não tenho só pasto para você, eu não tenho só águas tranquilas para você, eu tenho uma mesa. Eu quero te levar para sentar à mesa. Aí você fala: mas é bom? Aí o pastor diz: mas tem o vale da sombra da morte. Mas por que eu preciso do vale da sombra da morte? Para que o seu eu se renda, para que você saia desse conforto simplesmente de bem-estar. Você é contra, pastor, o conforto? Não, eu sou contra um conforto sem a consciência de quem nós somos. Eu sou contra o conforto com uma mentalidade de menino. Quando nós somos crianças, tudo que o pai e a mãe faz está voltado a nós, é uma tensão sobre nós para que nada aconteça, para que não aconteça nada. O que é isso? É o pai conduzindo uma criança que não tem consciência de nada. Cuidado para a criança não cair, coloca lençol do lado, travesseiro do outro, para que se a criança virar, ela não caia. Mas você vai crescendo e chega uma hora que o papai e a mamãe não conseguem mais te proteger. Chega um dia que você precisa ir para a escola e o papai e a mamãe não vai ficar na escola. O que significa? Eu te protegia quando você não sabia quem você era. Agora eu quero transicionar você e você vai ter que aprender a enfrentar os seus desafios. Eu quero preparar uma mesa para você. Irmãos, o dia que a igreja descobrir quem ela é, o diabo vai ter problema. O dia que você descobrir quem você é, o inferno vai estar com problema. Enquanto isso, ele vai deitar e rolar. Enquanto você não descobrir quem você é, o diabo vai deitar e rolar. Mas o dia que você descobrir quem você é provável que ele faça uma reunião e fala: agora a gente precisa lidar com ele, agora ele descobriu quem ele é. Porque aquele que não sabe quem é, vive atrás de coisas. Aquele que descobriu quem é, também entendeu que é herdeiro. E ele não é herdeiro simplesmente de coisas, ele assumiu uma posição, ele passou a viver nas regiões celestiais, ele está sentado em um lugar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Perceba que tem mesa, tem casa. Começou falando do quê? De pasto, agora não é mais pasto, agora tem mesa, agora tem casa. A bondade do Senhor vai estar sobre a nossa vida sempre. Mas houve uma transição, aconteceu uma transição. Começou com o entendimento de animal, começou com a mentalidade de pastor conduzindo um animal, mas houve uma transição e te levou para a mesa. Mas antes de você chegar na mesa, você passou pelo vale da sombra da morte. Você perdeu a mentalidade de animal e passou a entender que você é filho, que você tem uma identidade, que você tem uma natureza. É por isso que as pessoas estão indo atrás de igrejas para buscar coisas,
porque elas não sabem quem são. É por isso que tem pessoas comprando bênçãos. Por quê? Porque elas não sabem que são herdeiras. Elas pagam dinheiro, elas não semeiam, elas compram a sua bênção. E por que elas compram a sua bênção? Porque elas não sabem que as bênçãos já são delas. O que é isso? É uma mentalidade errada. É uma mentalidade de pasto. É uma mentalidade de pasto. Tem gente querendo comprar coisas porque não sabe quem é. Tem gente que está tentando comprar tranquilidade porque não encontrou a paz que excede todo entendimento. É aí que está o problema. É aí que está o problema. Nós estamos procurando um lugar. Deus quer nos revelar uma pessoa. Nós estamos querendo conquistar coisas. Deus está querendo revelar quem nós somos. Mas e as coisas? As coisas fazem parte de quem você é. Você não é baseado no que você tem. Você não é baseado no que você tem. Você tem o que tem baseado em quem você é. Então nós devemos perder o entendimento de correr atrás de coisas e passar a assumir a consciência de quem nós somos. Sabe o que você precisa? Sabe o que você deseja? Está escondido em quem você é. Sabe o que você deseja? O que você está correndo atrás está escondido dentro de quem você é. Pastor, e por que eu não consigo? Porque você não sabe quem é. E quem não sabe quem é, está correndo atrás de coisas. Se a igreja soubesse quem ela era, ela não estava temendo o diabo. Se a igreja soubesse quem é, o diabo estaria com problema. Nós estaríamos fazendo a diferença. Deus não nos chamou para sermos religiosos. Deus não nos chamou para vivermos com uma mentalidade animal, simplesmente querendo alimentar-se. Deus nos criou, nos chamou para desenvolvermos a mentalidade de filhos, para entendermos quem nós somos. Aí você pode dizer, pastor, mas isso é muito difícil. Como que é difícil? Você reconhecer quem você é, mas quem eu sou? Vai para a palavra, vai para uma vida de oração. O Espírito, disse Paulo aos Romanos, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Ovelhas? Responda para mim. O Espírito testifica com o seu Espírito que você é o quê? Ovelha? Não, Deus nunca quis que você fosse ovelha. Isso é um sentido figurado, isso é uma analogia. Que você chega no evangelho com uma mentalidade de animal, mas você passa pelo vale da sombra da morte para desenvolver a mentalidade de filho. É isso que nós precisamos entender. Reconhecermos quem nós somos. Eu sou filho de Deus, e eu não sou filho de Deus por causa de uma carteirinha. Eu sou filho de Deus por causa da natureza que eu recebi. Eu tenho uma nova natureza. Deus se identificou comigo, e hoje eu sou como Ele é. Eu tenho a sua natureza. Essa é a realidade da nova criação. Mas não, eu quero pastos verdejantes. Não, meu filho, você não precisa mais de pastos verdejantes. Você não precisa mais de águas tranquilas. Você precisa de uma mesa na presença dos seus inimigos. E por que você está tão tranquilo na presença dos seus inimigos? Porque aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Eu posso sentar na presença. Pastor, eu não quero mais trabalhar naquele lugar, lá um lugar de trevas. E você quer trabalhar onde? Para onde você quer trabalhar? Pastor, eu quero trabalhar no lugar de luz. Eu quero trabalhar num lugar abençoado. Deixa eu te falar uma coisa. Morra e vai trabalhar no céu. Lá é um lugar de luz, não é um lugar de trevas. Você sabe que mentalidade é essa? Isso é mentalidade de ovelha. Isso é uma mentalidade de ovelha. Sabe onde é que ele quer te colocar? No mundo. É por isso que ele diz que você não é a luz do céu. Ele não diz que você é a luz da igreja. Ele diz que você é a luz da onde? Você é a luz do mundo. Se você é a luz do mundo, é porque o mundo está como? Está em trevas. Então Deus está te enviando para onde? Para a igreja, para o céu ou para o mundo? Vamos! Deus está te enviando para onde? Para a igreja? Deus está te enviando para onde? Para o céu? Interessante, queridos, é que a igreja está querendo ir para o céu e Deus está querendo que o céu venha para a terra. É interessante, a igreja está batalhando para ir para o céu e Deus está querendo trazer os céus para a terra. E a gente não entende isso. Por quê? Porque a nossa mentalidade é de ovelha.
E a ovelha está querendo o quê? Eu estou querendo um pasto verdejante. Eu estou querendo água tranquila. Não, Deus está querendo nos transicionar pelo vale da sombra da morte. Ele quer nos transicionar pelo vale da sombra da morte e nos colocar numa mesa. Sente aqui, você não é mais ovelha, você não é mais um animal. Você foi criado à minha imagem e semelhança. E por que o Senhor me chamou de ovelha? Porque aquela era a mentalidade que você tinha. Eu falei com você na sua mentalidade. Agora, quando você vem andar comigo, eu vou te revelar qual é, quem você é. Parece humilde, irmãos. Escute, irmãos, sentar para ser ministrado. Eu não estou falando contra isso. Pelo amor de Deus, nós precisamos sentar para ser ministrado. Podemos e devemos ter pastores, pessoas que ministram a nossa vida. Eu estou falando sobre mentalidade. Eu não estou falando contra ser pastoreado. Eu não estou falando contra sentar-se para ser ministrado. Não é isso que eu estou falando. Preste atenção, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma mentalidade animal. Uma mentalidade que só pensa no pasto, no descanso, no evangelho que não transiciona, que não te tira do pasto e não te coloca na mesa. Dá para entender isso? É hora de nós sairmos do pasto. É hora de nós sairmos das águas tranquilas, passar pelo vale da sombra da morte e sentar na mesa. Sentar na mesa. Por quê? Porque eu sei quem eu sou filho, eu tenho a natureza de Deus, o diabo não pode me tocar, eu posso viver em uma nova realidade, em uma nova dimensão. É por isso que o tema dessa live é transicionando para viver a sua identidade. É isso que nós precisamos entender. Nós queremos o pasto, nós queremos as águas tranquilas. O que é isso? Uma mentalidade animal. Uma mentalidade que não governa, uma mentalidade que não faz a diferença. Pastor, por que a minha vida está assim? Por que Deus não muda a minha história? Olha a mentalidade. Por que Deus não faz? Deixa eu te falar por que Ele não faz. Ele não faz porque Ele já fez. É só por isso que Ele não faz. É porque Deus não age, porque Ele já agiu. Mas e agora? Agora você se levanta no nome dEle. Agora você se posiciona. Agora você diz por Satanás, por diabo: ei, sai fora. Como assim? Sai fora em nome de Jesus. Eu tenho autoridade para te expulsar. Eu tenho autoridade contra essa enfermidade. Vamos, pode sair. Mas não tem mais. Ele é um inimigo vencido e ponto final. Esse é o problema. Nós não sabemos quem nós somos. Nós estamos esperando uma intervenção que já aconteceu. Nós estamos esperando uma intervenção que já aconteceu. O diabo foi vencido. Isso é suficiente? Acabou. Sai do pasto verdejante, sai das águas tranquilas. Ele diz: deixa eu te conduzir para um lugar bom. Aí você fala: que lugar é esse? O vale da sombra da morte. Eu quero te libertar de uma mentalidade de ovelha e quero gerar em você uma mentalidade de filho. Eu quero te tirar do pasto e quero te colocar na mesa. Deus quer nos tirar do pasto, porque pasto fala de animal, fala de bicho. Essa era a mentalidade que nós tínhamos ao nascermos de novo. O nosso espírito estava morto e nós vivíamos como animais. Ele entra na nossa realidade, nos pega como animais, nos leva para o vale da sombra da morte e nos coloca na mesa. Você já viu algum cachorro sentado na mesa? Já viu? Não. Você já viu alguma ovelha sentada na mesa? Não, porque começou como uma ovelha, mas terminou como uma pessoa. Começou falando de um bicho e terminou falando de alguém. Uau! É hora de nós mudarmos a nossa mentalidade, queridos. É hora de nós mudarmos a nossa mentalidade. É hora de desenvolvermos o entendimento de quem nós somos. Isso é autoafirmação, pastor? Não. Isso é os céus que diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito está dizendo para você que você é ovelha? Não. O Espírito não testifica com o nosso Espírito que somos ovelha. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filho. Por que ele não disse? Se Deus quisesse você como ovelha, por que ele não disse? O Espírito testifica com
com o nosso espírito que somos ovelha. Preste atenção, ele não testifica com o seu espírito que você é ovelha, ele testifica com o seu espírito que você é filho. Ele está dizendo: eu entrei na realidade da sua alma para te conduzir como um pastor que conduz um animal, porque é assim que você vivia, como um animal, e eu entrei na figura de um pastor, te conduzi por pasto, por águas tranquilas, por lugares de descanso. Mas a minha ideia não foi te deixar aí, a minha ideia foi te levar pelo vale da sombra da morte. Para quê? Para que a sua mentalidade de ovelha morra. Para que a sua mentalidade de coisas morram. E eu quero te colocar na mesa. Queridos, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Preste atenção. Esse é o lugar do nosso espírito, só que a nossa alma não entendeu isso ainda. A nossa alma ainda está procurando um lugarzinho bom. A nossa alma ainda está procurando um lugarzinho tranquilo. Quando você sabe quem você é, queridos, você não procura um lugar tranquilo, você muda o ambiente. Preste atenção, quando você sabe quem você é, você não está procurando um lugarzinho tranquilo. Você não está procurando um pasto verdejante. Você sabe que você é herdeiro. Você sabe quem é seu pai. Você sabe quem você é em Cristo Jesus. Isso mudou a minha história. Cristo não me deu uma religião. Cristo me deu uma paternidade. Cristo me deu uma filiação. Cristo não me trouxe uma religião. Ele me trouxe uma filiação. E agora que eu sou nascido de novo, eu tenho um pai. E como eu tenho um pai, eu sou filho. Dá para você entender isso? Dá para você entender essa verdade de quem você é? Você vai continuar no pasto? Pastor, mas eu sempre achei que Deus queria a gente no pasto. Não, quando você chegou, Ele se revelou a você como um pastor, porque você pensava como um animal. Você pensava em lugares tranquilos, e Ele entrou na sua realidade. Ele falou: deixa eu entrar aí, porque depois eu vou trazer você para cá. Eu entro no seu mundo para que eu traga você para o meu. Eu entrei na sua mentalidade animal para te trazer para a realidade de filho. Nossa, pastor, eu nunca tinha visto esse salmo desse jeito. Pois é o entendimento que eu estou tendo hoje sobre esse salmo. Mas tem gente que quer continuar no pasto. Tá, se Deus quisesse você no pasto, Ele terminaria com você no pasto, não com uma mesa. Se Deus, preste atenção, o Salmo 23 tem 6 versículos, ou 6 versos. Por que começa no pasto e termina na mesa, na casa? Por quê? Porque Ele nunca quis que você terminasse no pasto. Mas tem gente que vai passar a vida inteira pastando. E por que vai passar a vida inteira pastando? Porque foge do vale da sombra da morte. É no vale da sombra da morte que você passa a viver uma transição. É no vale da sombra da morte que você perde a mentalidade de animal e você desenvolve a mentalidade de filho. E agora que você desenvolveu uma mentalidade de filho, você pode sentar à mesa. Senta na mesa. E como é que é essa mesa? Na presença dos meus inimigos. E, queridos, o diabo nunca foi um problema para Jesus. Leia os 4 evangelhos. O diabo nunca foi um problema para Jesus. Por quê? Porque ele era filho de Deus. Boa resposta. E você é o quê? Jesus nunca teve problema. O diabo nunca foi um problema para Jesus porque ele era filho de Deus, certo? E você é o quê? Quando Jesus chegava no lugar, quem estava com problema? O diabo ou Jesus? Você pode me responder? Quando Jesus chegou em Gadara, que tinha um endemoniado, quem estava com problema? O diabo ou Jesus? Quando Jesus desceu do monte, que o pai trouxe um filho endemoniado, quem estava com problema? Jesus ou o diabo? Vamos lá, você pode me responder? Quando Jesus chegou em lugares, ou quando ele chegou em algum lugar, quem ficou com problema? Ele ou o diabo? Você pode me responder? Quando Jesus chegou em alguns lugares, quem ficou com problema? Jesus ou o diabo? Pastor Marcão aqui respondeu: o diabo.
O diabo, a Ana Lúcia também está falando que foi o diabo. 1 João 4,17 diz: assim como Jesus é, também nós somos. Quando você chega no lugar, quem deveria estar com problema? Pastor, eu cheguei no lugar assim, estava uma opressão. Eu não estou falando que não tenha lugares assim. Pastor, o diabo estava naquele lugar. A pergunta não é se ele estava. A pergunta é: ele permaneceu? Quando você chega no lugar atribulado, quem tem problema? Você ou ele? Pastor, eu fico com problema, eu começo a ter problema, porque você não sabe quem você é. O dia que você descobrir quem você é, o diabo vai estar em apuros. Pastor, esse é um evangelho focado no homem? De jeito nenhum. Ai de nós. Se nós tivéssemos um evangelho focado em nós, o diabo nos destruiria. Mas por que ele não tem mais poder sobre nós? Porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E por estarmos em Cristo, ele não tem como nos tocar. E por que ele não nos toca e não tem como nos tocar? Porque para que ele possa nos tocar, ele precisa tocar em Cristo primeiro. E como ele não pode tocar em Cristo, ele não pode nos tocar. Agora você já imaginou uma igreja que não pensa como ovelha, mas que pensa como filho? Andando no mundo, entrando nos mercados, nas empresas, nas escolas, nas faculdades. Você já imaginou uma igreja com mentalidade de filho entrando na sociedade, na política, na arte, na economia, na ciência, na educação? Você já imaginou como é que o diabo estaria em apuros? Mas nós temos uma mentalidade de ovelha. Pastor, mas Jesus foi levado como ovelha muda. Sim, ele morreu como ovelha, mas ele ressuscitou como ovelha. A figura de um animal que não reagiu. Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Eu conheço esse texto, sim. Ele foi levado como ovelha muda, é uma figura. Eu te pergunto, ele morreu como ovelha, mas ressuscitou como ovelha? Porque a figura da ovelha no vale da sombra da morte é para que ela morra. Deixa eu te perguntar, Jesus morreu como ovelha. Estamos de acordo? Sim, eu tenho certeza. Mas ele ressuscitou como ovelha? Não, ele não ressuscitou como ovelha, ele ressuscitou como leão. Porque a figura da ovelha é para que ela morra. Agora, ele morreu como um cordeiro, mas ele não ressuscitou como um cordeiro. Porque na figura de ovelha você morre, mas na figura de um leão você reina. Na figura de ovelha você morre, mas na figura de um leão você reina. Dá para entender isso? Ele morreu como um cordeiro, mas não ressuscitou como cordeiro, ressuscitou como leão. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A ovelha é para morrer, mas o leão é para reinar. O vale da sombra da morte é para matar a mentalidade de ovelha. Mas a mesa é um lugar que nós governamos, transicionando para assumirmos a nossa identidade. Você está procurando só um pasto verdejante? Você está procurando só águas tranquilas? Ou você está querendo uma mesa? Uma mesa na presença dos seus inimigos. Então você vai ter que passar pelo vale da sombra da morte. O que significa o vale da sombra da morte? É a transição de uma mentalidade de ovelha para uma mentalidade de filho, uma mentalidade de animal para uma consciência de um herdeiro, de um filho, daquele que descobriu quem é. Pastor, sabe o que eu estou precisando mesmo, que eu gostaria? Era de mais poder. Não, você não precisa de mais poder, você só precisa consciência de filho. Porque o poder não está no que você faz, o poder está em quem você é. O poder do peixe não está em nadar, o
poder do peixe está na natureza que ele tem de ser peixe, por isso que ele é bom em nadar. O peixe não é quem ele é porque ele nada, ele só nada pelo fato de quem ele é. O problema é que nós estamos querendo ter sem ser. O peixe não é bom em nadar. O peixe não é bom pelo que ele faz, ele é bom por quem ele é. Não é a habilidade do peixe que faz ele ser quem ele é quem ele é que faz ele ter a habilidade que ele tem. É por isso que na água ninguém ganha do peixe. Quando você descobre quem você é, o poder se manifesta. Quando você descobre quem você é, se você comer alguma coisa mortífera não vai te causar dano algum. Quando você descobre quem você é, o diabo passa a ter problemas. Quando você descobre quem você é, aonde você chega, o mal tem que sair. Nós já vamos encerrar, segura a onda aí. Nós já vamos encerrar. Você já chegou na sua casa depois de ter passado um dia inteiro fora com a sua família? Hein? Você já passou o dia inteiro fora com a sua família? Quando você chegou era por volta de 8, 9 horas da noite. Você chegou umas 8, 9 horas da noite, a sua casa estava toda escura. Vamos conjecturar aqui. Você saiu com a sua família, passou o dia fora e quando chegou 8, 9 horas da noite a sua casa estava toda escura, ok? Aí você foi lá e apertou o interruptor para acender a luz. A casa estava toda em quê? Como é que a casa estava? Em trevas, ok? Estava tudo escuro, trevas. Quando você acendeu, apertou o interruptor, as trevas ficou lutando com a luz? Acendia, começou a piscar e as trevas apareciam, a luz aparecia. Foi isso que aconteceu quando você acendeu o interruptor, não? Foi isso que aconteceu? Ou não? Quando você apertou o interruptor, o que aconteceu com as trevas? Quando você abriu a porta, que você apertou o interruptor, o que foi que aconteceu com as trevas? Eu sei o que aconteceu. As trevas desapareceram. As trevas brigou com a luz? Não brigou, porque luz não briga com as trevas. Deixa eu repetir isso. A luz não briga com as trevas, a luz dissipa as trevas. Ei, a luz não briga com as trevas. Por quê? Porque as trevas não resistem contra a luz. A luz dissipa as trevas. João capítulo 1, e as trevas não prevaleceram contra ele. Luz não briga com trevas, luz dissipa trevas. O problema é que nós não sabemos quem nós somos e estamos querendo brigar com as trevas. Eu não brigo com as trevas, eu sou luz e aonde eu chego, as trevas precisam ser dissipadas, mas a gente não sabe disso. Eu preciso lutar, eu preciso vencer as trevas. Você não precisa vencer as trevas, só precisa ter consciência de quem você é. E Jesus disse, vocês são a luz do mundo, mas a gente não sabe quem é. Sabe por quê? Porque a gente tem mentalidade de animal, a gente tem mentalidade de ovelha. Eu sou um vermezinho. Eu não presto para nada, eu sou um verme, Senhor, eu não sou nada. Você não era nada, hoje você é filho. Você e eu, nós não prestávamos, mas hoje nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Desculpa, querido, se eu estou sendo muito forte nisso que eu estou falando, mas é entendimento que precisa ser libertado. Luz e trevas não lutam. O Espírito Santo não tem uma cicatriz de guerra. A cicatriz de Jesus foi na cruz, não na luta com o diabo. As cicatrizes de Cristo foi na cruz, assumindo o meu e o seu lugar. Não foi nenhuma cicatriz do diabo. Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, não as marcas do diabo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, não do diabo. Porque o diabo não tem poder para tocar naqueles que têm consciência que são filhos de Deus. Amém, queridos? Vamos encerrar por aqui. Salmos 23, 6 versículos, está dando tudo isso, né?
O Senhor entrou na sua vida como um pastor, te levou para águas tranquilas, pastos verdejantes, trouxe refrigério para sua alma, mas Ele te levou para uma transição. Tem pessoas que estão assistindo essa live aqui agora, que estão passando pelo vale da sombra da morte. Preste atenção, preste atenção. Tem pessoas aqui assistindo essa live que recebeu essa palavra como resposta hoje. Você está passando pelo vale da sombra da morte. Parece que você vai morrer. Você não vê saída. Deixa eu te falar, você não vai morrer. Isso é uma transição. Em pouco tempo você vai estar sentado à mesa. Em pouco tempo você vai estar com uma nova mentalidade. Em pouco tempo, em pouco tempo, em pouco tempo. Você não vai morrer no vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Não tenha medo. Não tenha medo. Não é um lugar onde você vai morrer na sua essência. Você não vai morrer. Deus está transicionando você. Esse sofrimento não é um lugar que Deus tem prazer, mas é necessário para que você viva uma transição. Transição de quê? De uma mentalidade animal, que simplesmente pensa em lugares, em coisas, para uma mentalidade de filho, onde você se torna herdeiro. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque mesmo o vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E nós não precisamos temer, porque na transição, ou mesmo numa transição dolorosa, onde vemos muitas coisas morrerem, há muitas coisas sendo deixadas para trás, o Senhor está conosco. Obrigado por essa transição, porque nós sairemos do outro lado com uma mentalidade de herdeiros, de filhos, sem medo de estarmos na presença dos nossos inimigos, porque eles não têm mais poder sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu ministro o teu povo com uma nova mentalidade, com um novo entendimento, Senhor. Eu declaro um povo transformado. Eu declaro um povo que vai andar numa mentalidade de reis e sacerdotes. Eu declaro um povo que vai andar com uma mentalidade de filho, que não vai temer ao diabo, que vai desfazer as obras do diabo em nome de Jesus Cristo. Eu declaro um povo que vai dissipar, que vai saquear o inferno e vai povoar os céus. Em nome de Jesus, eu declaro um povo que vai andar no sobrenatural. Eu declaro pessoas sendo curadas agora. Eu declaro fortalezas sendo quebradas agora pelo poder de Jesus Cristo. Toda enfermidade saia desse corpo agora. Toda dor, todo medo, toda dúvida, caroço desapareça agora, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que você é livre, que você é filho. Eu declaro um novo entendimento, uma nova mentalidade no poder de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Diga: eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, querido, por essa noite, por nós estarmos juntos. Obrigado por essa noite. Esse é o encargo que Deus colocou no meu coração, de trazer o entendimento que somos filhos. Começamos como ovelhas, mas estamos sendo conduzidos à mesa. Ninguém é maior que você, ninguém é melhor que você. E você não é melhor nem maior que ninguém. Ninguém vai tomar o seu lugar.
porque ninguém se encaixa no lugar que Deus preparou para você. Não tenha medo da concorrência. Ninguém pode concorrer comigo. Eu sou único. Você também é único. Não tenha medo. O que Deus tem para você não tem para mim. O que Deus tem para mim, Ele não tem para você. A minha estrada não é a sua. O meu chamado não é o seu. Fique tranquilo. Fique tranquila. Não tenha medo. O que é seu é seu. Tem pessoas aqui que estão com medo de perder algo por causa da concorrência. Deixa eu te falar, não fique com medo. O que é seu é seu. Se alguém levar, é porque não era seu. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós estamos orando acerca da escola, para ver se vamos fazer a escola. Eu estou buscando uma direção de Deus, uma plataforma e tudo isso, para ver se nós vamos desenvolver a nossa escola Idem, tá? Idem, não é id, é Idem, igual, tá bom? Nós estamos orando acerca disso, logo estaremos trazendo mais informações, tá? Se você quiser adquirir os nossos 2 livros, lá na nossa bio tem o link dos livros, você pode estar adquirindo, tá bom? Essa live vai ficar salva, depois ela vai subir para o nosso canal no YouTube, Ricardo M. Costa. Se inscreva lá, acione o sininho, nós precisamos crescer lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Clique lá, se inscreva no nosso canal, siga a gente no Spotify, Ricardo M. Costa. Essa live vai estar indo para lá, o nosso irmão Marcos Carapicuíba deve estar subindo essa live para nós nos próximos dias, e ela vai ficar sendo salva, ela vai ser salva agora no nosso Instagram. Beijo no coração, Deus abençoe você, Marcão, sua casa, sua família, o Caio, o Ricardo, o Léo, todos vocês, que Deus abençoe, é um prazer. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui novamente. Um beijo no seu coração e até a próxima, em nome de Jesus. Fique na paz.